Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia, Olavo. Vamos conversar mais um pouco hoje? Com certeza. Se você está chegando agora no nosso canal no YouTube ou no nosso podcast, nas principais plataformas de podcast, seja muito bem-vindo. Gostaríamos já de convidá-lo para poder se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos posts nas redes sociais também, ok? Hoje nós vamos falar sobre Dinheiro. dinheiro. Como ganhar mais dinheiro, uma vez que você não está sozinho, você tem uma pessoa do seu lado, um parceiro, uma parceira, não? Nós fizemos no Instagram uma pesquisa, né, Letícia? Sim. Sobre esse tema, se as pessoas gostariam de praticar português e aprender português. Escutando dois nativos falando sobre educação financeira, que é muito importante, né? E hoje a gente vai estar trazendo para vocês 8 dicas de como organizar melhor, né, a sua vida financeira. Isso aí, então, no episódio de hoje você vai praticar português e ao mesmo tempo vai poder também receber umas dicas de como se relacionar melhor com o seu dinheiro e com o seu parceiro ou sua parceira, né? Isso aí. Muito bem, então vamos lá. Primeira dica, Letícia, qual seria a primeira dica? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Seria o óbvio, né? Uhum. Gastar menos do que ganha. Gastar bem e buscar ganhar mais dinheiro. Então, assim, lógico, né, gente? A gente tem que saber ter controle das nossas finanças, né? Se a gente tem uma fatura de cartão que é maior ou toma quase todo o nosso salário, né, dificilmente a gente vai conseguir destinar o nosso dinheiro para as outras coisas. E, além disso, né, a questão de gastar bem, né, que está ligado a isso também, né? Você saber no que você deve gastar, o quanto você deve gastar em cada, né? E também ganhar mais dinheiro. Então, estudar outras formas que, ou aquilo com que você trabalha, ou também aquilo que você gosta de fazer, que pode gerar uma renda extra para você, né? Com certeza. Parece óbvio, mas muitas pessoas no final do mês acabam gastando mais do que ganham, Sim. né? E o saldo fica negativo, né? Uhum. E você gasta bem seu dinheiro, Letícia? Eu diria que sim. Né? Hoje em dia, sim. Não que eu nunca fui de gastar muito. O que é gastar bem o dinheiro para você? Eu acredito que é você saber dividir o seu dinheiro para tudo. Você dividir o seu dinheiro para suas contas que você tem, aquelas suas contas fixas de casa. Você dividir um pouco para o lazer, um pouco para suas necessidades, né? Então, eu acho que gastar bem é saber dividir aonde você vai investir o seu dinheiro. Porque, né, você gastar dinheiro com um dia numa cafeteria com os amigos também é investimento em lazer, né? Com também certeza. é investimento para você relaxar, para você ter os seus contatos, né? Isso também faz parte. Sim, você disse que tem 3 perguntinhas básicas que a gente pode fazer, né? Na hora que Sim. você vai comprar alguma coisa, né? Sim, eu acho bem interessante. E quando eu gastava um pouquinho mais, eu tentei ficar adepta dessas perguntas. Porque realmente, né? Eu, pelo menos, sou assim. Quando você entra, às vezes, na loja, você vê promoção, desconto, aí dá vontade de sair comprando tudo, porque você acha que nesse preço você não vai achar em lugar nenhum mais, né? Quais são essas perguntas? Então, a pergunta número 1 é: eu preciso desse produto? É a pergunta principal, porque às vezes você vê o sapato lá num preço ótimo, mas você já tem 30 sapatos, então não precisa de mais, né? Às vezes você age pela emoção, né? Sim, Pelo impulso. porque é bonito e aí você quer comprar Mas e na tá na verdade promoção. você não precisa, né? Você já tem Exatamente. muitos. A segunda pergunta: eu tenho dinheiro? Né? Porque o que acontece é que muitas pessoas já fazem uma conta pensando, mas final do mês eu vou receber tal dinheiro, e às vezes acaba não recebendo esse dinheiro, e aí gera uma dívida que não tem como o cartão pagar. de crédito que ele é usado de forma não inteligente, né? Sim. Ele é muito útil, o cartão de crédito, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem essa educação financeira, essa inteligência financeira. Então, quando acontece esse tipo de situação, né, o cartão de crédito está ali
permitindo com que você faça essa compra Você sem tem essa necessidade. possibilidade, E você, né? mesmo você não tendo dinheiro para isso, né? Sim, É um dinheiro sim. falso que você tem essa impressão, né? Quando você tem um cartão de Não, crédito. e o que acontece muito também, usando experiências de minhas amigas, né? Não briguem comigo. Mas o que acontece? Anuncia que a gente vai ganhar um aumento e aí a pessoa já gasta o dinheiro contando Também. que no final do mês virá o aumento. Pode vir, mas pode acontecer alguma coisa que não venha. Sim, E aí? exatamente. Né? É mais seguro você deixar Aguardar. para usar o dinheiro quando você realmente Tiver o dinheiro. tiver o dinheiro ali, né? E a última pergunta é: precisa ser agora? Precisa ser agora? Às vezes né? pode até ser algo que você quer, às vezes até você tem o dinheiro, mas de repente não é o momento. Sim. Né? Então são perguntas que você pode se fazer para gastar bem o seu dinheiro. Né? E, por exemplo, também uma outra dica de gastar bem o seu dinheiro é... Você não necessariamente precisa comprar só coisas baratas e em grande quantidade. Às vezes não compensa. Às vezes você pode comprar uma coisa de uma qualidade melhor, né? Um pouco mais cara, obviamente, né? Em menor quantidade, mas aquilo vai durar mais tempo. Sim. Enfim, usar bem o seu dinheiro. E ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Aquela renda extra. Sempre ajuda, né? Pode ser um Bem-vindo. trabalho extra ou pode ser estratégias para você ganhar um aumento no seu trabalho também, né? São dicas que vão contribuir e colaborar para a saúde financeira da sua família, né? Sim. Letícia, vamos para a segunda dica, beleza? O casal, ele pode ter 3 dinheiros. O que seria 3 dinheiros? Um dinheiro do casal, pode ser uma caixinha, né? Falamos em português brasileiro, né? Sempre uma caixinha, um fundo, onde o casal pode, os dois, depositarem uma certa quantia em dinheiro nessa caixinha, nesse dinheiro. E cada um tem o seu dinheiro próprio. É muito Sim. importante, saudável, cada um ter a sua autonomia, né? Lidar com a sua renda e poder, sim, ter um dinheiro para gastar de uma forma como você quiser, né? Sem ter que pedir permissão ou consultar ou avisar o seu companheiro. Sim. Isso também é interessante, não? Contas e projetos em comum e também desejos e projetos pessoais, onde cada um compra, usa o seu dinheiro de forma inteligente, né? Mas cada um usando o seu recurso, Sim. né? Dica 3, qual é, Letícia? Seria a sintonia do casal, né? O casal está em sintonia, ter o mesmo pensamento com relação ao dinheiro, né? Ou pelo menos bem parecido, entrarem num acordo, né? Porque se eles conversam e um não mantém aquele acordo, por exemplo, um gasta demais e o outro, ao contrário, fica segurando o dinheiro, né, por conta daquele outro que gasta demais, isso acaba gerando brigas, né, podendo levar até a uma separação por conta de incompatibilidade mesmo de pensamentos, né? Então, o ideal é que o casal entre num acordo. Não precisa de pensar exatamente igual, mas precisa de ter um acordo aí com relação ao dinheiro, aos gastos, né? Sim, com certeza. Claro que cada um pensa de uma forma diferente, mas quando você conhece uma pessoa, especialmente se você se interessa por essa pessoa, você também pode levar em conta, colocar na balança essa análise do perfil da pessoa com relação ao dinheiro. Será que é o mesmo que o seu? É importante falar sobre isso também, não? Afinal de contas, isso influencia muito na felicidade do casal, né? Sim. Então, duas pessoas que estão com uma intenção de construir uma vida juntos, porém com hábitos completamente opostos ou até mesmo objetivos opostos, né? Não ajuda muito. Então é importante conversar, né? Renunciar a algumas coisas, né? Um renuncia um pouquinho, o outro renuncia um pouquinho também, ajuda muito. Verdade. E a dica número 4 é compreensão e trabalho em equipe. Quando você tem uma pessoa na sua vida, quando você está casado, ou até mesmo namorando, enfim, vivendo juntos e dividindo as contas, né? É importante compreender qual é a função de cada um, né? E pensar assim como uma equipe, um time, né? Porque é muito comum acontecer casais que às vezes um dos dois não trabalha fora, não tem uma renda, né? Trabalha em casa e ajuda muito, mas não contribui com o dinheiro no final do mês. Somente um
do casal. E essa pessoa às vezes se sente mal porque não ajuda em casa financeiramente ou porque tem que pedir dinheiro pro marido ou pra namorada. E na verdade é que se isso foi um acordo, se isso foi um combinado, não tem problema nenhum, né? O dinheiro que a sua esposa está colocando dentro de casa é seu também, assim como você está dando a sua contribuição com as tarefas domésticas, cuidando dos filhos em casa, né? São simplesmente funções diferentes, né? Então não se preocupem com isso, sempre o diálogo é a melhor solução, né? Com certeza. O importante é o casal estar de acordo com a decisão que foi tomada ali. Isso aí. Uma outra dica interessante também é a questão de tratar o patrimônio do casal como uma empresa. Porque se a gente tem objetivos em comum, né? No final do ano vamos fazer uma viagem. Então, para isso, a gente vai ter que abrir mão de algumas saídas. Ao invés de sair todo final de semana, a gente vai sair uma vez por mês. E aí, ao longo desse caminho, vão acontecendo alguns imprevistos, né? Ou precisa sair mais porque tem mais eventos. Então, tá sempre analisando como está o andamento dessas finanças para que possa poder fazer esse objetivo no final, para que esse objetivo seja atingido, né? Até o final do ano. É exatamente como uma empresa funciona, né? Existem algumas metas, alguns objetivos, e existe todo o processo, né, para chegar até lá. E às vezes, de fato, acontecem imprevistos, ou a gente comete algum tipo de equívoco, ou a gente extrapola um pouquinho em um determinado mês. E aí é bom você monitorar mês a mês como as coisas estão acontecendo, para saber se vocês estão no caminho certo para conseguir, de fato, realizar os objetivos e os sonhos de vocês. Né? E a dica número 6, ela é bem interessante, porque, claro que é interessante e importante também você, ao longo desse processo, que é longo, ter recompensas também, não prêmios. Porque é uma jornada longa e difícil, né? E você tem que abrir mão, né? A restrição de certas coisas, deixar de comprar certas coisas, comer certas coisas, ir em certos lugares, não é fácil, né? Então, você não precisa nunca mais fazer essas coisas. Você pode fazer, mas que você possa fazer isso no momento certo, né? Você pode planejar com o seu parceiro e sua parceira essas recompensas a cada meta alcançada, atingida. É uma boa ideia, né? Com certeza. E aí, uma outra dica que complementa, né, seria a questão de tomar decisões juntos. E realmente, a partir do momento que você analisa e você vê, bom, né, esse mês a gente gastou mais. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos deixar de sair, então, no próximo mês? Né? Então, o casal tem que tomar decisões juntos para poder atingir os seus objetivos, né? Regularizar aí a questão das suas finanças. Principalmente as decisões mais importantes, né? Porque às vezes, se as decisões são decisões pessoais, ok, não precisa da consulta do outro, como a gente falou na dica anterior, né? Mas decisões importantes que envolvem, de fato, o casal e a família, claro que tem que ser discutido previamente, né? Manifestar a intenção de fazer ou comprar alguma coisa. E o que a gente mais vê é isso, né? Os casais, um deles acaba comprando alguma coisa ou vendendo alguma coisa, enfim, fazendo algo sem consultar ou sem avisar o seu parceiro, sua parceira. Sim. Né? E aí, às vezes, isso pode gerar muitos problemas para vocês. E a nossa última dica é não trocar o seu futuro pelo seu presente. Né? Muitas pessoas agem dessa forma. Né? Às vezes pensam em viver o hoje como se não houvesse amanhã. E a gente já falou sobre isso aqui, né, Letícia? O interessante é assim você ter um equilíbrio, ter as recompensas periódicas para você também curtir a vida e desfrutar das coisas boas. Mas quando você pensa no futuro, você tem a possibilidade de construir coisas maiores, de ter experiências melhores, né? Sim. Porque se você tenta desfrutar, ter uma satisfação agora, imediata, muitas vezes você vai pagar por isso mais caro. Você vai pagar juros, você vai parcelar, enfim. Uma vez que se você adiar essa satisfação agora para um pouco mais para frente, você vai ter um planejamento melhor, você vai pagar menos e talvez essa recompensa vai ser bem maior. Com certeza. Então é sempre importante pensar nisso, pessoal. Não pensem somente no presente.
pensem também no futuro, ok? Dessa forma, a gente pensa que um casal vai ser muito feliz, financeiramente também, né? Sim, é importante, né? A gente faz a maioria dessas coisas, né, Letícia? Sim, a maioria. Acredito que sim. A gente tem uma vida financeira relativamente bem organizada. Sim. Né? Espero que continue depois dos filhos. Ah, sim, ainda tem a questão dos filhos que a gente não mencionou, né? É. Mas enfim, vai ser sim. Pessoal, muito obrigado por terem escutado ou assistido mais esse episódio. Isso aí. Se você gostou desse vídeo, nós gostaríamos de pedir para você curtir o vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário também, como é a sua relação com o dinheiro, como é a relação, se você é casado, se você tem uma namorada, como vocês se relacionam com o dinheiro. Nós gostaríamos de saber também, ok? Se você está escutando esse episódio, corre lá para o YouTube, também se inscreva no canal e também deixe o seu comentário, ok? Obrigado, Letícia. De nada. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.